Senhoras e senhores, caros jurisdicionados, colegas de tribunais de contas de todo o Brasil, gestores públicos e demais interessados no tema, muito boa tarde. Iniciamos agora mais uma live do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, organizada pela nossa Escola de Gestão Pública. E hoje o tema é concessões de rodovias. Estão conosco para esta abertura o procurador do Ministério Público de Contas, Flávio Berti, que logo mais será o mediador deste debate, e também o diretor da Escola de Gestão Pública, Edilson Liberal. Como convidados a debater o tema, o presidente da Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da OAB Paraná, Francisco Zardo, e o gerente de Assuntos Estratégicos da FIEP, o senhor João Arthur Mor. Antes de passarmos efetivamente ao tema, os convidamos a seguir o Tribunal de Contas e a Escola de Gestão Pública nas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube. Ative as notificações para receber todas as nossas novidades. Para fazer a sua saudação inicial, convidamos o diretor da Escola de Gestão Pública, Edilson Liberal. Boa tarde, Edilson. Muito boa tarde, Rubens. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Uma live aí muito esperada, né? Muito concorrida. Tivemos notícias aí, foi muitas perguntas a respeito da live e tal. Gostaria de agradecer ao Francisco Zardo, meu colega de comissão lá na OAB, por ter aceito o convite. O senhor João Arthur Mor, também, da FIEP, por ter aceito o convite de participar aqui. E o Flávio, o procurador Flávio, amigo nosso, amigo da escola aí, que está sempre nos auxiliando nos cursos aí. Obrigado, Flávio, pela sua presença, por ter aceito o convite. A ideia de fazer essa live veio... todo mundo sabe que a gente está discutindo muito esse assunto aqui no Paraná e as rodovias do Paraná vão ser cedidas, né, no contrato, por uma lei, para a União. Então, quem vai fazer a fiscalização desse novo contrato vai ser o Tribunal de Contas da União. Mas não é por isso que o Tribunal de Contas do Paraná vai deixar o assunto passar. E eu tenho muita curiosidade pelo assunto, porque é o assunto do meu interesse acadêmico, né, as concessões e parcerias público-privado. Então, eu sempre acompanhei muito as audiências públicas, acompanhei as audiências da OAB, acompanhei as audiências da ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e sempre vi o João Arthur Mor e o Francisco Zardo participando dessas audiências e com muita didática, assim, explicando muito tranquilamente e com muita didática como que vai funcionar essa nova regulação, como é que foi feita essa nova modelagem. Então, a escola e o tribunal convidou esses dois profissionais aí, porque eles têm, além de conhecer muito bem a modelagem que está sendo feita, para explicar didaticamente o que está em jogo agora nessa nova rodada de concessões. Ninguém está aqui para criticar o modelo que está posto, ninguém está aqui para falar sobre como é que vai ser o final, a gente vai falar do futuro. Então, esse é o papel da Escola de Gestão, que é formar e informar os servidores do Paraná e os dos nossos jurisdicionados. Então, uma boa live a todos e nos vemos no final. Hein? Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado, Edilson. Ao final das apresentações de hoje, nós teremos um bloco de perguntas e respostas. Por isso, o chat do YouTube já está aberto e você pode enviar suas perguntas, ainda durante as palestras, por favor. Como anunciado, o Dr. Flávio Berti será o mediador neste debate sobre concessões de rodovias. E os nossos convidados, como os palestrantes, são o João Arthur Mor. O João, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela UFPR, possui especialização e MBA pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua como gerente de assuntos estratégicos da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, coordenando os trabalhos em áreas estratégicas, como de infraestrutura logística de transportes rodoviários, aeroviários, ferroviários e aquaviários, na área de energia e política de desenvolvimento industrial também. E temos também como convidado o Francisco Zardo. O Francisco Zardo é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, é coordenador de Direito Público da Escola Superior de Advocacia, da OAB Paraná, diretor executivo adjunto do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o IPDA, e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, o IDASAN. Esse é um trava-língua. Para conduzir as atividades desta live, convido o procurador do Ministério Público de Contas e também pai da Beatriz, da Manuela e da Marina, o doutor Flávio Berti. Boa tarde, Flávio. Tudo bem?
Boa tarde, Rubens, tudo ótimo. Boa tarde, meu queridíssimo Edilson Liberal, diretor da nossa Escola de Gestão, na pessoa de quem eu cumprimento todos os nossos demais servidores do Tribunal de Contas, a direção do Tribunal que nos acompanha também nessa live, os nossos queridíssimos jurisdicionados, estado afora, a audiência também que temos de outros estados da federação. Uma satisfação muito grande estar ladeado aqui na sala virtual pelo Francisco Zardo, meu amigo, meu colega de lida aí no direito administrativo. João Arthur, também uma satisfação recebê-lo hoje aqui nesta live da Escola de Gestão para discutir um tema que é muito relevante. Nós temos um passado, um histórico aí de passivos judiciais, de questionamentos, de debates, na maior parte das vezes, mal colocados pela mídia, de muita insensibilidade em relação às principais questões que estão no entorno aí do serviço de concessão e manutenção de rodovias públicas, discussão que não existe apenas no estado do Paraná, discussão que não existe apenas no Brasil, mas, de fato, o histórico das duas últimas décadas e meia no Paraná geraram realmente muita repercussão. Essa nova modelagem jurídica que foi desenhada, que foi planificada pelo Estado, a partir de muitas discussões em audiências públicas, com a participação de atores importantes, e a FIEP foi um ator muito importante, junto com outras instituições e organizações nesse debate, nada mais interessante do que a Escola de Gestão realmente abrir as portas, como disse o Edilson Liberal, para um tema como esse. Sem mais delongas e sem querer tomar mais o tempo aí de quem nos acompanha pelo canal do YouTube da Escola de Gestão e do Tribunal de Contas, eu passo a palavra imediatamente a você, João Arthur, para que você possa ter condições de apresentar qual é essa modelagem, qual é esse projeto, um projeto ousado, né, com inúmeras obras que as concessionárias, ao assumirem os respectivos lotes, vão precisar dar conta já nos primeiros anos da concessão, após o que, então, a gente vai ter as outras considerações também sob a ótica mais jurídica do Francisco Zardo. João Arthur, uma satisfação estar com você aqui, a palavra é tua. Muito obrigado, Flávio Berti. Primeiro, um abraço a você e a toda a equipe aí do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que tem um papel importantíssimo no controle de todas as questões ligadas às concessões, empresas públicas, né, e demais itens que o Tribunal sempre controla, independente de agora, como o Rubens comentou, né, e o Edilson também, cumprimentar também o Edilson Liberal, aí nosso diretor da Escola de Gestão Pública, o Rubens, que é o nosso mediador, e o Francisco Zardo, que é o nosso colega aí de palestra. Mas como foi falado, né, uma grande diferença que vai acontecer em relação ao modelo atual é que agora inverte-se a situação. Antes, 24 anos atrás, o governo federal delegou as rodovias federais, aquelas BRs, para o estado do Paraná, e o governador da época, o governador do estado do Paraná na época, fez a concessão, né? E essa concessão, então, ela foi fiscalizada aqui pelo DR do Paraná, pelo TCE e também pela AGEPAR, que é a nossa agência reguladora aqui do Paraná. Agora inverte-se a situação. O governo do estado do Paraná, através da Assembleia Legislativa, delegam as rodovias estaduais, que irão compor esse rol de mais de 3.300 quilômetros de rodovias. Essas rodovias são delegadas ao governo federal e, por sua vez, o governo federal que vai conduzir o processo de licitação. Então, é o Ministério da Infraestrutura, né, que está fazendo a modelagem, juntamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logístico, né, e toda a parte de controle será feita pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Obviamente, a gente sabe que, apesar de ser feito pelos entes federais, o TCE, a própria AGEPAR, aqui, né, nós teremos uma participação, o DR do Paraná, continuará tendo uma participação ativa nessas questões, até apoiando, né, nossos tribunais aí nacionais, aí o TCU, a AGEPAR também no apoio aí à NTT, mas a responsabilidade agora fica do governo federal. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu devo levar em torno aí de 40 minutos aí fazendo essa apresentação. Eu vou tentar responder as principais aí questionamentos que a gente sempre encontra, né, nesse assunto, mas o principal ponto eu acho que a grande diferença que aconteceu e está acontecendo entre o modelo que está sendo finalizado agora com o modelo que nós iniciamos a partir do ano que vem, é a participação da sociedade civil organizada,
a participação dos órgãos de controle, das agências reguladoras, do poder legislativo, seja estadual, seja federal, da imprensa, enfim, nunca nós tivemos tanta participação numa audiência pública, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas nós batemos o recorde histórico da NTT de participação de contribuições na audiência pública que foi realizada em fevereiro desse ano. Nós tivemos seguido a audiência pública, um período de contribuições por escrito. Foram mais de 5.000 contribuições por escrito que foram feitas pela população como um todo do estado do Paraná. Ou seja, esse tema é de extrema relevância para todo paranaense, seja para o seu ir e vir a lazer pelas estradas do Paraná, numa viagem de turismo, seja uma viagem de negócios, seja no transporte de nossas cargas e mercadorias, mas o nosso ir e vir das estradas é fundamental, mesmo porque muitas dessas rodovias cruzam as principais cidades do Paraná, muitas delas por dentro das cidades. E muitas vezes essa interferência entre o tráfego de uma rodovia e o tráfego da cidade acaba gerando problemas de acidentes e muitas vezes acidentes graves. Então a gente vai ver aqui um horizonte completo aí de tudo que vai ser feito nos próximos 30 anos. E desde já eu já coloco a posição, né, sempre da FIEP. Então essa apresentação foi feita pelo Ministério da Infraestrutura. Nós fizemos algumas análises sobre essa apresentação com algumas notificações, com algumas conclusões, e que a gente vai mostrar para vocês. Então, sempre a posição da FIEP foi a defesa de 3 grandes objetivos. O primeiro grande objetivo, nós termos uma tarifa justa. Ninguém acho que é contra hoje o pedágio, ter ou não ter pedágio. Infelizmente, a gente sabe que tanto o governo estadual como o governo federal não tem recursos suficientes para manter as nossas rodovias em condições de tráfego. Basta ver a diferença que existe tanto nas rodovias estaduais como em rodovias federais, que estão pedagiadas e que não são pedagiadas. Tá? Infelizmente, a gente não tem recursos. Os recursos hoje usados pelo Tesouro Estadual, pelo Tesouro Federal, seja em educação, saúde, segurança, previdência, assistência social, enfim, sobra muito pouco dinheiro na prática para que a gente possa investir na qualidade das nossas rodovias, para mantê-las, e quanto mais fazemos obras de ampliação de capacidade. Então, nós sim somos favoráveis ao pedágio, mas desde que haja uma tarifa justa, um modelo inteligente, um modelo moderno. Por isso que sempre a FIEP se posicionou contrariamente à prorrogação dos atuais contratos, que se ventilou isso no passado, alguns anos atrás, esses contratos serem prorrogados. Nós nos posicionamos contrários, porque nós queríamos o que está sendo feito exatamente agora. Um modelo novo, moderno, absorvendo toda a experiência que nós já temos no Brasil nesses últimos 24 anos de concessão rodoviária, a experiência ao redor do mundo, porque o pedágio é um fato comum em todos os países aí do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, na Europa, na Ásia, Estados Unidos, Canadá, enfim, nós temos muito aí a aprender, e já aprendemos com os erros e acertos do passado. Então, nós primeiro queremos uma tarifa justa. Em segundo lugar, a garantia da execução de obras. Infelizmente, também, os nossos contratos sofreram muito nesses últimos 24 anos. Sofreram com ingerências políticas, sofreram com atos de corrupção, sofreram até com uma agência reguladora que foi criada 10 anos praticamente após a efetiva assinatura dos contratos. Então, nós tivemos falhas aí em todo esse processo, e muitas dessas falhas tornaram-se ações na justiça, né, um contrato também com uma pouca visão do usuário, um contrato mais focado no concessionário, né, que a interpretação era dada mais favoravelmente sempre as suas cláusulas ao concessionário. Então, com isso, nós perdemos muitas obras ao longo dos 24 anos. E nós não tivemos o volume de obras que nós queríamos ter. Então, o segundo ponto que a FIEP sempre defende é a garantia da execução dessas obras. Nós vamos ver aqui um rol de obras realmente muito forte, especialmente nos primeiros anos, né, que vai transformar a logística do Paraná. E, por último, o que nós sempre defendemos, a ampla transparência. Né? Eu já participo
pessoalmente de várias audiências públicas, de vários assuntos, representando a FIEP, mas realmente esse tema dos pedágios no Paraná, disparadamente, é o assunto que mais tem tido debate, tanto na esfera pública como na esfera privada. E isso é muito bom. Isso é muito bom para a sociedade, para entender, para poder discutir, para poder argumentar. Muito bem. Então, nessa nossa apresentação, nós vamos tentar responder, nesses 40 minutos aí totais da apresentação, 5 perguntas. Primeiro, quais são as rodovias e lotes do novo pedágio? Segundo, quais as principais obras a serem realizadas, no geral, no estado do Paraná e em cada lote? Terceiro, quais serão as tarifas teto, aquela que vai para leilão, em média, no estado do Paraná? E qual que é a comparação dessas tarifas com as atuais tarifas e as tarifas finais após as duplicações? Quarta pergunta, quais são as inovações técnicas e regulatórias no novo modelo? O que esse modelo tem de diferente em relação ao modelo atual? E por último, quais as conquistas foram obtidas aí por toda essa discussão feita até agora, que já tem durado aí mais de 2 anos aí com o governo federal, com o atual governo federal, né? Então vamos lá, vamos primeiro entender um pouquinho como que serão os nossos lotes. Então nós teremos aqui, eu vou só colocar um apontador aqui, a laser aqui, tá? Eu vou colocar aqui, nós teremos 5 lotes, até para ficar fácil de vocês entenderem, todos que nos acompanham aí pelos canais aí do Tribunal de Contas do Estado, pela Escola de Gestão. Nós teremos 5 lotes. Para ficar mais fácil, vamos lembrar do telefone, o DDD. Lote 1, 41, é Curitiba. Curitiba, sai de Curitiba, contorno de Curitiba, contorno norte, aqui o trecho, Curitiba até a Lapa, Araucária Lapa, Curitiba até Irati, Irati até Ponta Grossa. Esse é o lote 1, lembre do DDD, né? Lote 2, lembre do DDD 42, é Ponta Grossa. Então, nós temos um único lote que vão ter rodovias separadas, que não estão unidas, né? Tem um trecho que é Paranaguá até o litoral, né? Curitiba até o litoral, desculpe, até Paranaguá, até o nosso porto, aqui Paranaguá até a Praia del Este, a Alexandra Matinhos, que leva aí ao turismo, principalmente aí nesse final de ano, as praias do Paraná. Nós teremos também aqui de Ponta Grossa até Carambi, Castro, Jaguaraíva, seguindo até a Sengés, na divisa com São Paulo, e uma novidade aqui nesse lote, que é o lote aqui da 092, no Norte Pioneiro, que é uma rodovia hoje que não é pedagiada e passará a ser pedagiada. É um dos trechos novos que entram. No lote 1, o trecho novo que entra é o trecho aqui do contorno sul de Curitiba. Disparadamente, o trecho com maior movimento de veículos do Paraná. São mais de 150 mil veículos por dia que trafegam aqui nesse trecho. Então, nós vamos ver a obra que será feita nesse trecho aqui também. E o lote 2 tem esse trecho novo da 092 e depois ele pega o trecho aqui de Jacarezinho até Cornélio Procópio. O lote 3, lembrando o DDD 43, região de Londrina. Então, ele tem aqui de Londrina até a divisa com São Paulo, aqui na saída para Assis, passando por Sertanópolis. Temos a novidade desse trecho, que é a entrada da 445, que é a PR que liga aqui Mauá da Serra até Londrina. Temos o trecho aqui de Apucarana até Mauá da Serra, chegando aqui em Ponta Grossa e seguindo aqui até o trevo do Espreia, aqui pertinho de Curitiba. O lote 4, DDD 44, é de Maringá. Então fica fácil para lembrar a cidade polo aqui, Maringá, com as rodovias na cor roxa. Aqui de Maringá até Paranavaí, prolongando-se até a divisa com o estado de São Paulo, aqui na usina de Rosana. Maringá até Londrina, prolongando aqui até Cornélio Procópio. E um trecho novo desse lote é o trecho da PR 323, que liga aqui Maringá até Cianorte, Umarama e Guaíra. Lote 5, DDD 45, é de Cascavel. Então, Cascavel tem 2 rodovias. A rodovia que hoje já é pedagiada, que é de Cascavel até Maringá, e de Cascavel até Guaíra é uma rodovia nova que hoje não é pedagiada e passa a ser pedagiada. E, finalmente, o lote 6, o 46, o DDD 46 seria do sudoeste do Paraná, para vocês lembrarem. Então, esse nasce em Cascavel, vem até Pato Branco. Esse pedágio é a novidade desse lote, não era pedagiada essa estrada, passa a ser pedagiada. E nós temos os trechos já pedagiados hoje, que é o trecho de Foz do Iguaçu
até Cascavel, Cascavel até Guarapuava, desce a serra e encontra aqui no Trevo do Relógio. Então, essas são os lotes, 6 lotes, por coincidência, o mesmo número de lotes atual do anel de integração, mas só uma coincidência, porque todos os lotes são diferentes dos atuais. Todos os lotes agregam novos trechos. Então, agregando novos trechos, tem novas praças de pedágio. Então, por exemplo, aqui na 092, tem uma praça nova aqui em Guatiguá. Na 323, teremos 4 praças de pedágio, uma mais perto da outra, perto de Cianorte, de Moarama, aqui perto de Francisco Alves. Na 280, teremos novas 3 praças de pedágio, e assim por diante acontecem nos trechos novos. Então, vamos ver o rol de obras, agora que é a segunda pergunta que eu tentar definir para vocês. Quais são as obras a serem realizadas no geral, no Paraná como um todo, e por lote? Tá? Então, primeiro vamos fazer uma visão geral aqui. Nós teremos realmente um Paraná extremamente moderno em termos de rodovias dentro de 8 anos. Daqui a um ano, nós vamos ter as licitações e as novas concessionárias assumindo os lotes. Provavelmente isso aconteça, a licitação no primeiro semestre do ano que vem, e elas devam assumir aí meados de 2022. Né? E aí elas têm um caderno de obras a executar que é muito grande. Dos 3.300 quilômetros que serão pedagiados, nós teremos quase 1.800 quilômetros a serem duplicados nos primeiros 7 anos de contrato. O que sobrar vai ficar no 8º ano, mas não vão ter obras na metade do contrato de pedágio, não vão ter obras novas previstas, né? Não vão ter obras que já não ficarão postergadas para o final do contrato. Todo o rol de obras será feito nos primeiros 8 anos aí de concessão. E o que vai ser feito? Tudo que está em azul claro, que vocês estão vendo aqui, será duplicado. Então, quem conhece bem o Paraná, você que está nos acompanhando aqui nessa live, né, que conhece o Paraná como um todo, você vai sair aqui de Foz do Iguaçu, hoje já está em pista dupla, né, essa parte de tudo que está em cinza já é pista dupla. Você já vem em pista dupla até a Matelândia, a Medianeira Matelândia, e aí vai ser duplicado. De Matelândia, passando por Cascavel, Cascavel passando aqui por Laranjeiras do Sul, chegando em Guarapuava, desce a Serra da Esperança, chega em Irati, Irati-Palmeira e conecta aqui na Espreia. A partir daqui já é duplicado. Mas por que está em amarelo, então? O que é essa cor amarela? Essa cor amarela são trechos que já estão duplicados e que serão triplicados, terá uma faixa adicional. Ou seja, desde o Espreia, né, lá no caminho, no alto da Serra de São Luís do Purunã, chegando em Curitiba, e depois todo o trecho de Curitiba até Paranaguá, serão 3 faixas para descer a serra e 3 faixas para subir além do acostamento. Então não serão 2 faixas apenas como são hoje, serão 3 faixas. Também teremos a duplicação aqui de Araucária até a Lapa, de Irati, aqui do Trevo do Relógio, Prudentópolis até Ponta Grossa. Nós já estamos com o trecho duplicado aqui em Ponta Grossa, teremos a finalização da obra da 376, a 445 duplicada, a 369 duplicada, a 326 duplicada, ou seja, todas essas partes que vocês veem em azul claro serão obras de duplicação, 1.800 quilômetros de duplicação, mais 253 de faixas adicionais. O que são essas faixas adicionais? Locais que já estão duplicados, como eu falei, e que tem tanto movimento de veículo que uma pista dupla não vai resolver. Foi feita uma estimativa de demanda de veículos para os próximos 30 anos, então o fator de serviço, o nível de serviço que é chamado, é para dar fluidez no tráfego nos próximos 30 anos. E a gente ter aqui também, perto de Londrina, muitas faixas adicionais, perto de Maringá, locais que já estão duplicados, mas serão triplicados, e poucos lugares no Paraná ficarão com faixa em pista simples. Por exemplo, aqui, da Lapa até Porto Amazonas, uma rodovia com muito pouco movimento de veículos. Aqui em Sertanópolis até Ibiporã. Aqui de Iporã até Guaíra. São trechos com muito pouco movimento e eles vão ficar em pista simples, porém receberão terceiras faixas. Então, haverá pontos de ultrapassagem seguros no máximo a cada 5 quilômetros. Então, você sempre vai encontrar uma terceira faixa para propiciar uma ultrapassagem segura.
né? E, finalmente, o que são esses laranjas aqui? São os contornos. Quem conhece bem a rodovia aqui, que liga Curitiba até Ponta Grossa, e o norte do Paraná, sabe que você tem que passar por dentro de Ponta Grossa hoje. Em horários de rush na cidade, se confunde o tráfego da rodovia com o tráfego da cidade, causando muitos problemas de acidentes, atropelamentos, né, e demora na travessia. Então, nós teremos um contorno completo de Ponta Grossa, um contorno de Apucarana, um contorno de Arapongas, um contorno norte de Londrina, um contorno sul de Maringá, que são obras que a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes daqui a pouquinho. Tá? Então, essas são as obras. Realmente, nós teremos um outro Paraná. Em 8 anos, a gente pode dizer tranquilamente que o Paraná vai ser o estado com o melhor modal rodoviário do país, comparável só com países efetivamente de primeiro mundo. Tá? Algumas dessas rodovias são federais e outras são estaduais. Tudo que está em azul é federal, tudo que está em vermelho é estadual. Então, todas as rodovias estaduais serão delegadas para o governo federal e o governo federal fará a concessão desses 6 lotes. Quais são as principais obras? Algumas eu já citei, mas só para reforçar, esse material ficará à disposição de todos. Por exemplo, no contorno sul de Curitiba. Essa mancha aqui é Curitiba. Essa linha amarela é o nosso contorno sul aqui, onde tem várias indústrias, a Volvo, a CNH aqui, a Bosch aqui, a Mondelez, enfim, muitos veículos trafegam nesse contorno sul, que ele já é duplicado, mas ele vai ser quadruplicado, ele vai ter 4 pistas de rolamento em cada sentido, tá? Ele vai ficar pronto até o ano 6 essa quadruplicação aqui. Serão 4 faixas, passarelas para travessias de pedestres, as 2 marginais. Tem uma marginal hoje só de um lado do contorno, a outra marginal ela interrompe, e com isso é muito comum acidentes frequentes, congestionamentos que param o contorno sul. Então nós teremos 4 pistas em cada sentido. O contorno norte, que é o contorno oeste, né, quem sai aqui, que vai para Ponta Grossa, que quer seguir para Almirante Tamandaré, segue hoje para uma rodovia em pista simples, que é a PR-418, chegando até aqui a rodovia da Uva. Então, toda ela será duplicada também até o ano número 5. Do Parque Barigui, saindo em direção a Ponta Grossa, Campo Largo, né, você corre aqui, passa por Campo Largo, sobe a serra e você vai ter toda ela em 3 faixas em cada sentido, não só 2 como é hoje. Assim acontecerá também em Araucária aqui, no trecho chegando até a cidade de Araucária. Também no lote 1, o restante do lote, todo ele duplicado, com exceção de apenas de uma rodovia pequena aqui, que liga Lapa até Porto Amazonas, que terá várias terceiras faixas aí para propiciar pontos de ultrapassagem seguros. O restante, de Curitiba até a Lapa, e aqui desde o Parque Barigui até Irati, e de Irati até Ponta Grossa, toda ela duplicada. Né? Serra do São Luís do Purunã, nós sabemos que quem desce aquela serra encontra umas curvas muito fechadas, que são perigosas. Então, algumas curvas da descida da serra serão retificadas, serão corrigidas seu traçado para suavizar a curva. Inclusive, será criada uma área de escape para caminhões sem freio, aquela caixa de brita, que se o caminhão escapar, ficar sem freio, ele joga na caixa de brita e a caixa de brita freia o caminhão. Nós teremos aqui outra curva com correção de traçado. Lote 2 é um lote muito conhecido, porque é o lote que liga Curitiba até o Porto de Paranaguá e até o nosso litoral. Então, como eu já falei, toda a rodovia de Curitiba até Paranaguá não será mais pista dupla, será pista tripla, com acostamento. Terão ciclovias no início, terão retornos em desnível, que é importante para um caminhão fazer o retorno, esse retorno não seja em nível, que é um retorno normal, mas um retorno em desnível, que é um viaduto. Nós teremos, por exemplo, a Alexandra Matinhos, que todos que vão para o litoral, para Caiobá, para Matinhos ou para Guaratuba, por aqui, já é duplicada, mas ela é muito perigosa, porque ela não tem acostamento. Então serão feitos acostamentos na pista e será feita uma mureta central, a chamada New Jersey, uma barreira New Jersey, que é o nome técnico para aquela mureta que divide as pistas. Ou seja, se uma pessoa adormecer à noite no volante, ela não vai cruzar no outro sentido da pista e bater de frente com o veículo, que é a causa do acidente mais grave, porque as velocidades se somam no impacto. Ela vai bater numa mureta, acorda, claro, talvez ela perca o controle do veículo, tenha algum dano material, mas
o dano físico para ela, com certeza, será muito menor do que uma colisão frontal. E duplicado também a 407, que liga aqui Paranaguá até a Praia de Leste. Também no lote 2, desde Ponta Grossa, totalmente duplicado, o trecho subindo aqui pelo Norte Pioneiro, passando por Araputi, Venceslau Braz, Joaquim Távora, Siqueira Campos, chegando na divisa com São Paulo e Jacarezinho, né, voltando aqui até Cornélio Procópio, tudo 100% duplicado. No lote 3, é o lote que passa lá por Londrina, também todo ele duplicado. Aqui entram muitas coisas aqui interessantes, são os contornos, que eu vou mostrar em mais detalhes. Por exemplo, o contorno de Ponta Grossa. Quem sai de Curitiba e vai para Ponta Grossa, quando chega na altura do Distrito Industrial aqui de Ponta Grossa, um pouquinho antes de chegar ali na Heineken, na cervejaria, que todo mundo conhece ali, né, que fica do lado esquerdo, o Madeiro, né, outras empresas da Maquita, você vai pegar a direita e vai contornar a cidade de Ponta Grossa. Então, você não vai precisar mais cruzar Ponta Grossa pelo meio, lá pela Souza Naves, passando pela famosa churrascaria lá do Papai Gogo, né, que é a antiga churrascaria lá de Ponta Grossa. Então, você vai ter um contorno da cidade de Ponta Grossa, onde você já poderá sair aqui, saindo para Castro, ou você seguir pelo contorno, chegando até o Trevo do Caetano, que é onde você caminha para Apucarana ou para Imbituva. Também lá no norte, Califórnia. Califórnia é uma cidade que a rodovia passa por dentro de Califórnia. Então haverá um contorno, essa linha vermelha em Califórnia. Assim acontece também em Apucarana, quando chega de Curitiba, vai chegar nesse entroncamento, se seguir pela linha azul vai para Maringá, na rodovia existente, e vai ser construída essa rodovia, esse contorno pelo lado direito. E também será duplicado essa rodovia PR-170, formando um anel rodoviário em Apucarana. Arapongas também terá um contorno rodoviário, assim como outras cidades. Como eu vou mostrar aqui, perto de Maringá, né, nós vamos ver em detalhes o contorno de Maringá, e aqui no lote 4, toda ela duplicada, Maringá até o Moarama chegando até Iporã, e de Iporã, quando cai muito movimento de veículos, aí essa rodovia é atendida em pista simples, desse finalzinho dela, com terceiras faixas. Nesse lote 4, nós temos ainda a chegada aqui em Londrina, vamos ter um contorno de Londrina, que a gente vai ver em detalhes, faixas adicionais na região de Londrina, enfim, o rol de obras é muito, muito, muito grande. Aqui está o contorno de Londrina, quem conhece aquela região, vem de Arapongas, passa aqui por Rolândia, e antes de chegar em Cambé, você já faz o giro completo aqui de Londrina, fazendo o contorno norte de Londrina inteiro, já saindo lá na frente em Ibiporã. Ou seja, não precisa mais cruzar por dentro da cidade de Londrina, naquela via expressa, que nada mais era que uma avenida hoje da cidade de Londrina, com vários viadutos. Outros contornos em cidades menores também, como Itaúna do Sul, como o contorno aqui do Nova Londrina, que são contornos pequenos, e mais um contorno importante que é o contorno de Maringá. Quem é maringaense sabe que já existe o contorno norte de Maringá, e agora será construído um contorno sul mais extenso, inclusive, tirando o fluxo de veículos de carga de dentro da cidade, aqueles veículos que vêm, por exemplo, de Londrina e querem ir para Cascavel, né, ou para Campo Mourão. Então, essa linha vermelha será o contorno de Maringá. Finalizando já essa parte de obras, nós temos aqui o lote 5, com a de Maringá até Cascavel totalmente duplicado, de Cascavel até Guaíra, também da mesma forma totalmente duplicado. Sempre nos primeiros anos de contrato, todas essas obras, gente, até a grande maioria até o 7º ano, pouquíssima obra sobra para o 8º ano. Então aqui nós teremos aí todas essas duplicações que acontecem no lote 5, e o último lote é o lote 6, que sai lá de Foz do Iguaçu e será totalmente duplicado aqui, inclusive a Serra da Esperança, que é a obra mais difícil, vamos dizer assim, que terá no pedágio. Inclusive essa obra vai estender para o 8º ano, a única obra que deve estender para o 8º ano, e totalmente duplicado de Pato Branco até Cascavel. Ou seja, o rol de obras realmente é muito grande, né, com contornos, por exemplo, em Marmeleiro, que é uma cidade pequena do sudoeste do Paraná, mas que a rodovia hoje passa por dentro da avenida principal da cidade. A rodovia é a avenida principal da cidade. Então, será feito um contorno também disso daqui. Né? E para fazer tudo isso, quanto é que vai custar? Quanto é que vai custar o pedágio? Então, quais são as tarifas teto que irão para leilão? Então, a gente tem que analisar, gente, sempre
a tarifa a cada 100 quilômetros. Por quê? Porque tem rodovia que, por exemplo, tem uma praça de pedágio a cada 50 quilômetros. O caso de Santa Catarina aqui. Você desce de Curitiba até Garuva, tem lá 80 quilômetros de distância. Você tem duas praças de pedágio, cada uma cobra R$ 4,20. Então, você tem que somar os valores para ter quanto que eu gasto a cada 100 quilômetros que eu rodo. Tá? Essa é a base. Esses valores são todos base em outubro de 19, quando foi feito a primeira modelagem. Então, elas vão sofrer um reajuste pelo IPCA dessa data até hoje, né? Mas então, como os valores são sempre uma referência entre o que se cobrava em outubro de 19 e o que vai se cobrar, base em outubro de 19. Um sobe e o outro sobe também. Então, se nós rodássemos hoje o Paraná inteiro de automóvel, né, nós gastamos R$ 16,29 a cada 100 quilômetros que a gente roda. R$ 16,29. Tá? Vai para leilão já com 30% de desconto, ou seja, o preço que vai para leilão vai ser em torno de R$ 11,30 em média no Paraná. E o leilão, essa foi a grande conquista do Paraná. Não tem mais agora limitação de desconto. O concessionário pode oferecer o desconto que ele quiser. Ou seja, se ele oferecer, por exemplo, 20% de desconto, aqui ele vai cair de R$ 11,30, tira 20%, dá R$ 2,00 e pouquinho aqui, vai cair para R$ 9,00 após o leilão. Ou seja, a gente sai de R$ 16,00 e vamos para R$ 9,00, uma redução de 45% aí na tarifa de pedágio em relação ao que hoje é praticada, tá? Com aquele volume de obras que está ali. Tá? Então, é muito importante isso, que a gente tenha esse número na cabeça, uma redução muito expressiva do valor, mas que garanta a obra. Se a gente não tivesse obra nenhuma, se fosse um contrato de manutenção simplesmente, como é, por exemplo, o contrato de Santa Catarina, que não tem obras previstas, né, um contrato apenas de manutenção, a gente poderia reduzir mais ainda esse valor aqui, com certeza. Tá? Mas como tem um rol de obras muito grande, esse valor ele tem que cobrir o valor dessas obras. Por isso tem que ser uma tarifa justa. E a novidade que vem aí é que se a gente usar aquele tag eletrônico, o tagzinho eletrônico, a gente vai poder ainda ter mais 5% de desconto nesse valor. Então, iria para R$ 8,50, chegando praticamente em 50% de valor. Isso para o automóvel. O veículo de carga, só no Paraná, isso acontece, ele paga hoje um pouquinho menos que o veículo de passeio, no eixo. Um caminhão trucado, que tem 3 eixos, por exemplo, ele não paga 3 vezes o valor do veículo de passeio, ele paga um pouquinho menos. Então, por isso que o desconto daqui para frente no caminhão vai ser um pouquinho menor, porque ele vai passar a pagar o mesmo valor. O eixo do caminhão passará a pagar o mesmo valor do automóvel. E quando eu tiver tudo duplicado, essa é uma novidade no modelo também. O modelo, antigamente, né, o que acontecia? Vamos supor que uma praça de pedágio fosse calculada lá, que teria que ser cobrado R$ 10,00 naquela praça de pedágio depois de todas as obras feitas. Se cobraria esses R$ 10,00 desde o início, desde o primeiro dia. Só que aí a concessionária alega que o IBAMA não deu a licença ambiental. Alega que o índio lá de Guaraniaçu invadiu a pista e não deixa eles fazerem a obra. Alega que houve uma desapropriação sem sucesso porque o proprietário entrou na justiça e não deixa desapropriar o terreno. E aquela obra que era para ter sido feita em 5, 6 anos, leva 8, 9, 10 anos para ficar pronta. Então, o que o governo federal previu? Que nós tenhamos uma tarifa cheia só quando a pista já estiver duplicada. Tá? Enquanto a pista estiver em pista simples, ele vai pagar um desconto sobre aquele valor cheio. O que se chamou aqui no Paraná de degrau tarifário. Mas, na verdade, ele foi meio mal explicado pelo Ministério da Infraestrutura. Porque, por exemplo, no Paraná, quando tudo estiver duplicado, a tarifa média do Paraná aqui será de R$ 11,00 a cada 100 quilômetros. 11. Com tudo duplicado, pista triplicada para o Paranaguá, enfim. Enquanto não estiver tudo duplicado, nós vamos pagar só R$ 9,00. Não vamos pagar o 11 desde o início, como era antigamente se previa. Então, tem essa diferença que é chamada de degrau tarifário. Mas isso se comporta mais como um desconto enquanto a obra não ficar pronta, para evitar aqueles problemas todos que a gente tem no passado. Tá?
Indo já para a quarta pergunta agora. Quais são as inovações do novo modelo? As inovações técnicas são várias. Por exemplo, câmaras de detecção automática de incidentes. 100% dos 3.370 quilômetros da rodovia serão monitorados por câmeras. Isso ajuda na segurança. Por exemplo, se você tiver o teu carro roubado, tá, e o assaltante leva esse carro para uma estrada, você tem um monitoramento por câmeras que vai identificar, uma câmera inteligente, que identifica a placa, e se você tiver com aquela placa já no sistema de segurança, avisado que aquele carro foi roubado, automaticamente ele já aciona a força policial. É a chamada câmera OCR para segurança, Optical Character Recognized. Então, é um reconhecimento óptico de caracteres. Inclusive, se ele clonar a placa, se ele tiver, por exemplo, eu tenho um carro aqui, o meu carro é um Honda City ano 2011. Tá? A placa dele é 2630 ao final. E o ladrão me assaltou e no lugar do 30 no final, ele colocou ali um 8, transformou o 0 em 8. A câmera, ao fotografar esse carro, ela reconhece as características de um Honda City e compara com a placa. Ou seja, ele vai ter que, além de clonar a placa, de roubar teu carro, ele vai ter que clonar ele vai ter que ter um outro carro, vamos dizer assim, para despistar, que seria o mesmo tipo de carro com a outra placa, porque senão a câmera vai detectar que é uma fraude e aciona a força policial. Nós teremos Wi-Fi em 100% do trecho para se comunicar com a concessionária. E futuramente nós teremos os portais de free flow, onde a gente não vai precisar mais pagar da praça de pedágio. A gente vai poder passar direto e pagar só por quilômetro rodado, é o que vem no futuro para o Paraná. Pontos de parada em caminhoneiros, para o caminhoneiro poder descansar, dormir à noite, em lugar limpo, higiênico, com banheiros limpos, com segurança como um todo. Vamos ter uma tecnologia chamada IRAP, é uma sigla em inglês, que, traduzindo, quer dizer a segurança das estradas. Você vai classificar essas estradas e vai fazer pequenas obras que evitem acidentes graves. Né? Muito se falou de um acidente de um diretor do supermercado Angeloni, algum tempo atrás, aí em Santa Catarina, que ele, claro, ele estava com um veículo importado, estava quase que a 200 por hora, se perdeu na pista, só que ao lado da pista tinha um poste. Ele faleceu no impacto do poste. Então, o IRAP, o que ele faz? Ele retira aquele poste do lado da pista, ou ele coloca um guardrail, aquela que nem tem em Fórmula 1, assim, né, que acontece os acidentes, por que o piloto não se machuca? Claro, o carro é muito seguro, mas também tem aqueles guardrails que amortecem o impacto. Então, nós teremos esses guardrails espalhados aí por todas as estradas do Paraná e outras coisas que envolvem a tecnologia de segurança das estradas IRAP. Nós teremos 5% de desconto na fatura para quem tiver o pagamento eletrônico. Nós teremos iluminação. Isso é uma coisa interessante, gente. Todos os trechos urbanos que as estradas cortarem serão iluminados com postes com LED. Tá? Nós teremos em todas as serras, na Serra do Mar, na Serra do Cadeado, na Serra da Esperança e na Serra de São Luís do Purunã, a serra inteira iluminada para você poder viajar com mais segurança à noite. Isso vai trazer segurança para atropelamentos, que são muito comuns à noite, o ciclista que está na estrada, às vezes, né, o pedestre que está atravessando uma estrada perto de uma cidade, como está escuro, o motorista não vê, o pedestre acaba achando que dá para atravessar e acaba acontecendo um atropelamento. Nós teremos aquela tarifa diferenciada de pista simples para pista dupla. Nós só vamos pagar o preço cheio depois da obra pronta. Enquanto nós não tivermos a obra pronta, não vai ser pago. Então, inclusive trechos que, por exemplo, já são duplicados hoje, não vai ter aumento de preço nenhum. Curitiba-Paranaguá, a pista já é quase toda duplicada. Só falta aquele trechinho lá no litoral do Paraná. Então, falta 10% do trecho. Então, só vai aumentar não no degrau tarifário de 40%, vai ter só 4%, que é 10% ali. Locais que já são totalmente duplicados não vai ter diferenciação nenhuma. Né? Os projetos todos feitos por certificação, né, no modelo BIM, e já indo para a parte final, eu tenho aqui inovações regulatórias que vou deixar até para o meu companheiro aí de palestra falar um pouquinho sobre mecanismo de proteção cambial para quem investe dinheiro de fora, acordo tripartite, né, estabilidade tarifárias com revisões quinquenais.
Recursos vinculados, que é o desconto do usuário frequente, aquele cara que mora, por exemplo, aqui em Mariental, do ladinho da Lapa, e vai para Lapa trabalhar todo dia. Ele anda 15 quilômetros de rodovia, só que ele tem que pagar a tarifa cheia, porque hoje não existe ainda o free flow funcionando. Então ele passa todo dia para ir trabalhar. Ou então uma pessoa que mora numa cidade, vai estudar na outra, entre Arapongas e Rolândia, vai fazer faculdade à noite, vai estudar lá e passa todo dia na praça de pedágio. Então no primeiro dia ela vai pegar a tarifa cheia, vai pagar a tarifa cheia, e a partir dali ela vai começar a diminuir o valor do pagamento, até que no 30º dia do mês ela está pagando em torno de 20% da tarifa. Virou o mês, começa a pagar a tarifa cheia de novo. Isso só vale para automóvel. Tá? No futuro, com o Free Flow, a gente vai poder pagar, inclusive, só os 15 quilômetros que a gente roda, não pagar nem a tarifa cheia. Mas, por enquanto não existe o Free Flow funcionando, é uma alternativa para dar mais justiça tarifária. Tá? E mecanismos de arbitragem, que também eu creio que o Osardo vai falar um pouquinho na fala dele agora na sequência. A TIR, a taxa interna de retorno é de 8,47%, atual é de 20%. Tá? E quais foram as conquistas obtidas aí para finalizar a minha apresentação em todas essas discussões? Primeiro, o modelo do Paraná não vai ter outorga mais, ou seja, todo recurso obtido no leilão fica na rodovia. Vai formar uma conta chamada conta de aporte. Tá? O modelo é de menor tarifa, não tem limite de desconto, pode ser ofertado o que quiser. Evita, com isso, a entrada de consórcios aventureiros, né, para a gente não ter um limite de desconto. Sem limite, poderia ter um aventureiro que joga o preço muito baixo. O TCE conhece muito bem isso. Às vezes você vence a licitação, é um consórcio, e depois não tem estrutura para fazer as obras. Isso é muito comum em várias obras aí de municípios, estado, da federação. Para evitar isso, foi criada essa conta de aporte. O que é isso? Ele pode ofertar a tarifa que ele quiser, com o desconto que ele quiser. Mas quanto maior for o desconto, à medida que esse desconto vai crescendo, ele tem que fazer um aporte proporcionalmente maior. E esse aporte vai para onde, esse dinheiro? Não é uma outorga, não vai para o governo federal, para o Caixa Único, para gastar em saúde, segurança, educação e outros casos. Fica na própria concessionária, onde o usuário, junto com o poder concedente, vai decidir, no momento do reequilíbrio econômico-financeiro do 5º ano, do 10º ano, a cada 5 anos acontece o equilíbrio, o que ele quer fazer com esse dinheiro. Eu quero fazer uma obra que não estava prevista, quero fazer mais uma obra. Eu quero dar isso em desconto. Então, ele pode usar esse dinheiro, seja para novas obras, ou seja para novas. A novidade é que só se paga, então, pela obra após a conclusão desse integral, o desconto tarifário, e, finalmente, a redução de tarifa esperada do Paraná é de 45% a 50% em média do que é praticado hoje. Só por curiosidade, como é que funciona essa conta de apoio? Então, ela vem aqui, ó. Se você oferece 1% de desconto no momento do leilão, você tem que fazer um aporte de 15 milhões. Se oferece 2%, vai somando mais 15. Então, é 15, 15, 15, até chegar em 10% é 15. Se eu oferecer 10% de desconto, eu tenho que fazer um aporte de 150 milhões de reais. Esse dinheiro fica guardadinho lá no banco. Tá? E o usuário que vai usar. O usuário ele que vai decidir o que fazer. Eu quero construir 5 milhões, eu quero construir um viaduto de tal lugar, que chegou uma fábrica nova que não estava prevista, porque, olha, gente, todas as cidades, todos os tempos, todos eles já estão com viadutos previstos. Vai faltar pouca obra para ser feita aqui, mas, claro, em 30 anos vão chegar novas indústrias. Uma indústria nova se instala, como a Ambev se instalou lá em Ponta Grossa, então, aí você pode fazer um viaduto, uma faixa nacional, pode colocar uma ciclovia no lugar que não tinha sido previsto, pode colocar mais passarela pedestre, você faz o que fazer com esse dinheiro. A partir de 10 passa a ser 60 milhões até chegar nos 17%. Ou seja, se você der 17% de desconto, você tem que fazer um aporte de 570 milhões. E esse 570 milhões fica depositado naquela conta. E dali para frente, a cada 1 ponto percentual, sobe 150. E aí é isso. Quanto ele quiser dar, por exemplo, lá na última licitação em São Paulo, o Fundo Pátria deu 1 bilhão e 100 milhões de reais, mas lá foi de outorga, foi para o Caixa Único do governo do Estado de São Paulo. Tá?
Esse dinheiro não ficou na rodovia. Da última reunião, da última sessão do governo federal, o consórcio vencedor deu 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uma parte em outorga e uma parte na contraporte. Então, se houvesse 1 bilhão e 200, nós teríamos um desconto aqui entre 21% e 22%. Então, se a gente somar os 30% que já vem de desconto no leilão, mais esses 20% aqui e mais os 5% de desconto usando o tag eletrônico, nós teríamos aquele número que eu mostrei para vocês aqui, porque não é a soma direta, né? Não é 30 mais 20 mais 5, né? Você começa com 100, daí dá 30%, depois sobre aquele valor menor você dá 20, depois dá mais os 5. Então, a gente espera chegar num resultado aqui de 45% a 50% menor de valor. João. Gente, eu tinha programado aí para 14h50, então passei 3 minutinhos, acho que deu. Oi? Perfeitamente, eu ia te interromper neste momento. Acho que ficou Você bem no quebrou minha horário perna. que a gente tinha planejado, né? Deixa eu voltar só a apresentação aqui, para descompartilhar a tela aqui, para a gente poder se ver novamente. Deixa eu só descompartilhar. Perfeito, acho que já está ok aí, né? Então seria isso, gente, daí eu vou passar aí para o Rubens de novo para a sequência, e daí na sequência eu estou à disposição para responder as perguntas aí. Muito obrigado, João. Na verdade, eu já passo para o Flávio. Flávio, fica à vontade, viu? Obrigado, Rubens. Sempre lembrando o pessoal que nos acompanha aí pelo canal do YouTube, que tem se manifestado inclusive no chat, nós programamos aqui um espaço de tempo no final da fala, agora depois que o Dr. Francisco Zardo fizer as colocações e os apontamentos de natureza jurídica, justamente para que tenhamos tempo de responder pelo menos algumas das perguntas, das indagações que apareceram ali no chat. E lembrando também, conversava aqui em off com o Edilson Liberal, nosso diretor da Escola de Gestão, a ideia do Tribunal de Contas e da Escola de Gestão com uma live como essa, obviamente, é informar o cidadão, é informar os nossos servidores públicos, informar os nossos jurisdicionados, especialmente no interior do Estado, a propósito dos termos, dos detalhes desta nova modelagem que está sendo posta, que foi planejada, que foi pensada e que deve ser utilizada a partir do momento em que nós tenhamos, de fato, os concessionários escolhidos já nos mais diferentes lotes a partir das licitações cujo encaminhamento está acontecendo. Temos que estar bastante atentos também, uma preocupação que todos temos aqui no sistema de controle externo, o passado de tanta judicialização, de tanto questionamento, de tanto desmando, de tantos valores indevidamente cobrados de nós usuários, sempre gera aqui um passivo de muita suspeita, de muita dúvida, de muita interrogação e diria até de angústia da nossa parte enquanto usuários de estradas, dos agentes econômicos aí que utilizam-se também do modal logístico rodoviário para fazer o transporte das mercadorias, dos produtos que produzem, que vendem, enfim. Mas a iniciativa da Escola de Gestão é num primeiro momento, e nesse momento da live de hoje, especialmente, é dar conhecimento aos cidadãos, é dar conhecimento aos jurisdicionados do Estado a propósito dos termos do modelo jurídico que ficou definido para o pedágio, sem nenhuma avaliação, pelo menos nesse momento, nossa, do Tribunal de Contas, da Escola de Gestão, quanto a mérito, se é uma proposta boa ou se não é, mas sim informativa. De modo tal, Francisco Zardo, que eu já te passo imediatamente a palavra para você fazer também as tuas ponderações, as tuas colocações, para que tenhamos tempo ao final desse debate, no último espaço lá de minutos, de responder algumas das dúvidas que estão entrando pelo chat. Obrigado, professor Flávio Berti, é uma alegria estar aqui conversando com você, com o João Arthur, que talvez seja a pessoa que mais sabe hoje desse modelo de concessões no estado do Paraná, né? O João Arthur não é de agora, talvez uns 2 anos, né, João? Esteja estudando isso daí, então seguramente alguém que tem que ser ouvido nesse debate. Queria agradecer também ao querido amigo Edilson Liberal, o convite, ao Rubens, a Rafaela, enfim, todo o pessoal da Escola de Gestão Pública. Eu acho que na esteira do que dizia o Flávio, eu acho que esse debate público sobre o pedágio está resgatando a relevância e a importância do controle social, né? Nós, da área jurídica, a gente sempre gosta de pensar sobre o aprimoramento das instituições públicas, mas geralmente isso é pensado por meio de mais controle público, né? Então, controle externo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, enfim. E a gente acaba esquecendo um pouco da eficácia e da possibilidade do controle social, do controle que a sociedade civil pode exercer, né? Porque dá muito trabalho fazer o controle, é coisa para profissional, né? Mas talvez seja essa a única maneira de se avançar verdadeiramente. E eu acho que esse processo de debate
desse novo modelo de concessões tem sido capaz de despertar esse controle social, né? É impressionante a adesão da sociedade civil em torno desse tema, né? Que foi algo muito discutido ao longo dos últimos 24 anos, era matéria para eleger e para não eleger governadores de estado, né? E, portanto, o momento da gente discutir é exatamente agora, né? Porque depois, quando o contrato tiver celebrado, a ideia é que ele seja observado por todos, né? Poder concedente, pelas concessionárias e também pelos usuários, né? É preciso cumprir o contrato para justamente dar estabilidade jurídica e propiciar, fazer com que o contrato realize as promessas que ele se dispõe a fazê-lo, né? O modelo de concessões que a gente teve nos últimos 24 anos foi todo acidentado lá desde o início. Eu me recordo que ali em 97, 98, o contrato não tinha completado nem um ano e já houve uma redução de tarifa de 50%. Então, vocês imaginam um contrato feito para valer por 24 anos, né, uma modelagem de valor de tarifa e de obras a serem realizadas, e ao final do primeiro ano já há uma redução de 50% e de supressão de obras de toda a natureza. Quer dizer, ali o contrato já desandou, né? Depois a gente teve invasão de praça de pedágio como forma de protesto. Eu lembro com frequência o MST abria as cancelas, né? Desapropriação das concessionárias, a gente teve isso, desapropriação de ações, né? Coisas que a gente teve lá nos anos 60, um pouco antes ali do regime militar, a gente foi ver no começo dos anos 2000, encampação, intervenção com policiais militares assumindo a gestão das concessionárias em determinado momento, né? E, finalmente, CPIs, denúncias de corrupção, quer dizer, uma mistura de coisas que acabaram inviabilizando esse contrato atual. E esse debate que está sendo feito, eu acho que traz legitimidade para esse novo contrato e de alguma maneira, protege o contrato que venha a ser celebrado, porque os atores mais relevantes estão participando. E a Escola de Contas, embora já foi mencionado, acho importante ressaltar isso, o Tribunal de Contas não tem a jurisdição. Acho que a Escola de Contas está de parabéns por promover isso, não só para informar os seus servidores, né, mas para estimular esse debate público e também para que esse debate que está sendo realizado aqui sirva de experiência para outras concessões que cujo controle esteja a cargo do tribunal, né? Na própria OAB, a gente fez 2 audiências públicas, né? A OAB também participou, eu representei a OAB na audiência pública na NTT, que, como mencionou o João, recebeu mais de 5 mil contribuições, e foram contribuições de qualidade, foram 2 dias de debate de alto nível, que é algo assim que faz a gente resgatar um pouco a fé na democracia, sabe? Porque foi muito proveitoso o debate que houve na NTT nesses 2 dias, né? E até a eficácia desse debate surgiu na própria audiência pública, porque inicialmente haveria uma outorga que inteiramente para o caixa do governo federal, né? Depois, nas negociações com parlamentares, acabou reduzindo pela metade. E durante a audiência pública, né, João, foi anunciado que todo o valor da outorga iria para a concessão. Então, ali já se teve um resultado concreto, porque a própria NTT mencionou lá 99% das solicitações eram no sentido de que, primeiro, não houvesse limite para desconto e depois que o valor fosse investido completamente na concessão. Então, aí a gente já tem uma conquista muito importante, né? E eu acho que, para, digamos assim, consolidar esse ambiente de conquistas, houve uma reunião em abril na FIEP, o João fez uma excelente apresentação, o ministro da Infraestrutura estava presente, diversos outros atores estavam presentes, e ali eu acho que o governo federal entendeu que era um anseio assim, peremptório da sociedade paranaense, que, além de não haver, enfim, nada para o caixa único em termos de outorga, mas que também não houvesse limitação de desconto, né? A ideia de aproveitar as eficiências da iniciativa privada. O ministro insistia muito no modelo híbrido, né? Que havia um limite de desconto de 17%, e se houvesse empate dentro desse limite, o restante seria pago a título de outorga, não mais para o caixa único, mas para o projeto.
ele insistia muito nisso. Eu, em dado momento, cheguei até a achar que o inciso 1º do artigo da Lei de Concessões, que prevê a possibilidade de seleção pelo menor preço ou pelo maior desconto, fosse inconstitucional, né? Porque ele dizia que esse modelo de não ter limite de desconto seria um fracasso certo, algo que não pode ser aceito, né? Me parece. Lógico que tem que estabelecer garantias para que não haja aventureiros, que, enfim, as obras prometidas sejam executadas, mas é possível, e a lei assim o diz, estabelecer a seleção sem limite de desconto, né? E finalmente foi excluído esse limite, né? O governo anunciou recentemente, houve a exclusão desse limite como forma de aproveitar aí as eficiências da iniciativa privada. A única questão que ainda me parece em aberto nesse aspecto, e eu não sei se o João ou, enfim, outros atores aí têm informações, é de que até o momento só foi apresentado, digamos, o PowerPoint a respeito de como será feito, enfim, esse degrau, né, de que quanto maior o desconto, maior o aporte que vai ser dado, mas não foi apresentada, enfim, a documentação oficial a respeito disso e nem a racionalidade desses cálculos. Por que eu acho que isso é importante? Porque também essa exigência desse aporte não pode ser, digamos assim, um subterfúgio para travar a possibilidade de desconto, né? Ou seja, exigir um aporte tal que indiretamente se acabe frustrando a possibilidade de desconto. Então, esse é um ponto que eu gostaria ainda, eu acho que o processo tem sido transparente até aqui, essa mobilização da sociedade civil tem assegurado essa transparência, mas eu acho que algo que precisa, neste momento, é que se apresente, né, a racionalidade que levou o Ministério a conceber, então, essa forma essa curva, né, de aportes conforme o desconto que for dado. Eu acho importante a gente entender isso para que fique claro que essa curva não é um desestímulo a um maior desconto, mas sim uma garantia para que as obras sejam realizadas conforme o desconto. Isso acho que é muito importante, né? Essa transparência. E também a gente aguarda, pelo menos, não sei se o João teve acesso, salvo o melhor juízo, ainda não foi divulgado o relatório final da audiência pública com a síntese das contribuições, né, e eventuais considerações da agência. Acho que isso é importante também. Eu vi ali manifestações no chat, também recebi no meu WhatsApp, o pessoal ali da região de Paranavaí, por exemplo, João, falando que é preciso haver a duplicação ali entre Paranavaí e Nova Londrina, né, dizendo que encaminharam essa solicitação à NTT e que aguardam resposta. Eu acho que esse tipo de accountability, né, de transparência, tem que ser trazido para o usuário para que depois, enfim, haja uma aderência, uma adesão a esse contrato que venha a ser celebrado, né? Então, acho que essa transparência que até aqui foi elogiável, a gente avançou demais, ela precisa continuar, né? Também há uma discussão, a gente conversou ontem sobre isso, nessa prévia para a live, sobre se seria possível, tal como era a ideia inicial, fazer com que esse valor que vai ser dado a título de aporte ficasse como uma garantia e, na medida em que o valor, as obras fossem executadas, ele retornasse para o concessionário, né? Então, não seria um desembolso, um valor que sairia, né, a fundo perdido, digamos assim, do concessionário, mas fosse apenas uma garantia que ele colocasse na mesa. A ideia era de que isso fosse dado em caução ou em dinheiro, né? E aí surgiram dúvidas a respeito da viabilidade jurídica de se excluir as demais modalidades, como seguro-garantia, fiança bancária, né? De fato, a lei de licitações, ela diz que é uma opção do particular escolher uma das garantias, né? E a gente sabe que a fiança bancária, o seguro-garantia, nem sempre dão a liquidez necessária, porque daí a seguradora começa a questionar o sinistro, não quer pagar o prêmio e acaba, enfim, inviabilizando isso como modelo de garantia, né? Essa é uma discussão jurídica relevante, a gente precisa melhorar esse sistema,
né, de securitização, sem dúvida nenhuma, para boas obras públicas, mas, enfim, a gente espera que continue transparente como foi até aqui esse processo. Em relação ao cronograma, né, acho importante mencionar, a gente está nessa fase, então, de discussão do modelo, né, vamos aguardar esse relatório final aí da audiência pública, depois ele vai ao TCU, que vai aprovar o modelo que vier a ser estabelecido. A previsão do Ministério da Infraestrutura é lançar esse edital no 4º trimestre de 2021, portanto, ainda esse ano, talvez ali concomitante com o encerramento dos atuais contratos, que vai acontecer dia 21 de novembro, se não me engano, né? Aí o leilão no 1º trimestre de 2022 e, como mencionou o João, no 2º trimestre de 2022, daí a celebração do contrato. E aí uma preocupação que surge, né? A gente vai ter um hiato aí de 8 meses sem uma concessionária administrando esses trechos, que hoje, muitos deles estão em bom estado, né? E o que a gente teme é que esse ato possa gerar um retrocesso. Então, acho que isso é algo que a sociedade tem que se mobilizar para saber como que vai ser trabalhado, né? Como que vai ser conservado, enfim, as rodovias nesse período, porque às vezes um período aí de 8 meses sem manutenção pode prejudicar bastante as rodovias paranaenses, né? E às vezes a licitação não sai no prazo, esse período acaba se alongando, ano que vem ano eleitoral, enfim. Eu acho que essa transição tem que ser discutida, né? A gente tem 3 debates aqui. Primeiro, o fim dos atuais contratos, essa transição, acho que tem que ser debatida, e aí talvez um papel importante do Tribunal de Contas do Estado, né? Essa transição, e aí depois, sem dúvida nenhuma, com as novas concessões, algo a ser tocado pelo Tribunal de Contas da União, a NTT, enfim. Em relação às inovações regulatórias, né? Então, o João mencionou ali brevemente no slide, e eu vou comentar algumas delas aqui, esse mecanismo de proteção cambial, né? Com a finalidade de mitigar os efeitos advindos da variação cambial para dívidas contraídas perante financiadores do exterior, né? Então, algum fundo estrangeiro quer vir investir no Brasil, mas sempre tem o receio de que a flutuação do câmbio, a desvalorização do real, não dê o resultado que ele espera, né? Investimento numa moeda fraca, digamos assim. Então, esse mecanismo de proteção cambial é uma maneira de mitigar esses efeitos e estimular investimento estrangeiro no país. Eu acho que isso é muito importante. Uma outra questão, o acordo tripartite, né? Que é um acordo de caráter facultativo, né, que é celebrado entre a concessionária, a agência reguladora e os financiadores, né? Para que isso? Para preservar o interesse dos financiadores. Então, muitas vezes o financiador quer aportar dinheiro, mas caso aquela concessão, enfim, não dê certo, ele fica com o dinheiro dele ali investido sem ter condições de retorno, né? A gente viu isso recentemente em concessões de transportes públicos, né, coletivos. Então, os bancos, né, enfim, as fábricas de veículos financiavam a compra de ônibus, né, e aí as concessionárias acabavam, por problemas decorrentes da pandemia, não pagando esses financiamentos, e as empresas não conseguiam nem reaver os seus veículos, porque estavam ali investidos na concessão, e nem receber o valor do financiamento. Então, elas literalmente ficavam com prejuízo. Esse acordo tripartite permite que o financiador acompanhe a concessão e, caso vislumbre que não está havendo uma gestão adequada, ele ou realize a administração temporária, né, ou eventualmente assuma o controle dessa concessionária que está administrando, para que aí, então, ele possa, enfim, fazer a gestão adequada e, com isso, não só assegurar a continuidade do serviço, mas também, enfim, receber aquele valor que ele aportou. Outro aspecto, a revisão quinquenal, né? Os contratos de concessão são contratos de 30 anos, o professor Egon sempre fala, né? Os contratos incompletos, né? Que é muito difícil estabelecer hoje um cenário dos próximos 30 anos. Então, aqui a previsão de que a cada 5 anos se vai rever esses contratos, né,
com o objetivo de adequar o contrato, enfim, à dinâmica do sistema rodoviário, e o edital, pelo menos a minuta de edital, prevê que essa revisão pode, enfim, gerar 3 consequências, né? Primeiro, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, né, em decorrência de pleitos favoráveis às concessionárias, a inclusão de obras não previstas inicialmente no programa de exploração da rodovia e a reversão de valores, esses valores que vão ser aportados para a modicidade tarifária, ou seja, se tiver tudo bem, pode ser que esses valores que estejam ali reservados possam ser utilizados para reduzir a tarifa ou para, enfim, não haver novos aumentos, né? E um ponto importante nisso, né, e aí eu acho que há um papel de todos também, né? Quer dizer, a missão não vai estar cumprida quando o contrato for assinado. A cada 5 anos o controle social vai ter que voltar a ser exercido, né, para que a gente saiba, enfim, qual vai ser a destinação desses recursos, e o próprio edital prevê isso, né, esse direito de manifestação. Então vai caber à sociedade, em última análise, dizer se ela quer uma redução tarifária, se ela quer uma obra não prevista, né, enfim, a sociedade vai continuar podendo escolher. Desconto de usuário não frequente, o João já falou, né, e também o desconto para aquele que utilize o sistema eletrônico, né, vai ter um desconto de 5%. E, por fim, já me encaminhando para o fim, eu trago aqui os meios de resolução de controvérsias alternativos, mas não é uma palavra adequada, seria melhor os meios adequados de resolução de controvérsias contemplados no edital. Primeiro, a autocomposição de conflitos, né? Então, a possibilidade de o poder concedente e a concessionária provocarem as câmaras de mediação da administração federal, que estão lá instaladas no âmbito da AGU, para solucionarem os conflitos naquele foro, né? Segundo lugar, a arbitragem, né? Então, a necessidade de, primeiro, haver uma decisão definitiva administrativa, e aí as partes, ao invés de irem para o judiciário, né, que muitas vezes é moroso ou muitas vezes não acaba, enfim, compreendendo com verticalidade o tema em discussão, as partes podem ir para a arbitragem. Inclusive o edital já prevê aqui a CCI, que salvo engano fica em Paris, e também a Comissão de Arbitragem em Brasil-Canadá, que, se não me engano, fica em São Paulo. Então seriam essas as duas, enfim, câmaras arbitrais previstas no contrato, né? E também o Comitê de Resolução de Conflitos, os chamados Dispute Boards, né? Que aí é restrito a divergências de natureza técnica, né? Então, e diz também o edital, situações excepcionais e complexas, e os Dispute Boards, né, são de caráter facultativo, ou seja, não é obrigatório recorrer a eles, e surge dele uma recomendação que aí vai ser examinada pela NTT, a quem vai competir a tomada de decisões, né? Então, é mais alguém que vai, um grupo, digamos, externo ao contrato, que vai colocar um olhar sobre a matéria, né, matérias técnicas complexas, para então sugerir uma recomendação à NTT. Me parece uma solução bem interessante, que eu acho que, inclusive, confere maior legitimidade à decisão que a NTT vier a tomar sobre esse tipo de controvérsia. Eu acho que é isso, tá, Flávio? Eu agradeço aí a atenção de vocês, fico à disposição para os debates, e acho que a parte jurídica, propriamente, dessa concessão aqui vai esquentar quando o edital estiver publicado, e aí começarem a surgir, enfim, impugnações, e acho que lá o direito vai acabar assumindo um protagonismo. Agora é isso, é engenharia, pensar qual é a melhor solução para cada um dos lotes, a localização das praças, as obras que precisam ser realizadas, e a população tem que cobrar, tem que estar atento em relação a isso. Obrigado. Quem agradece somos nós aqui, Zardo, pela tua fala, pelas tuas ponderações, sempre muito bem pontuadas. Chegou a hora da gente tentar responder algumas das perguntas que entraram aqui pelo chat. Ele estava bastante movimentado. É um assunto que sempre gera muita inquietação, né? Interesse direto de todos nós. Afinal de contas, todos pagamos pedágio e acabamos nos acostumando, lamentavelmente, né, a pagar um pedágio muito caro,
talvez muito além daquilo que devêssemos ter pago nas últimas 2 décadas e meia, e nesse momento aqui a live talvez cumpre o seu papel mais importante, que é o papel de tentar, na medida do possível, tirar algumas dúvidas que acabam surgindo. Teve uma primeira que eu vou me permitir aqui, João Arthur, Francisco Zardo, eu próprio responder, embora isso já tenha sido falado, o próprio Zardo na sua fala fez uma menção direta, mas o Renato Ikeda acabou perguntando se o Tribunal de Contas do Estado aqui do Paraná chegou a analisar essa proposta, ou esta minuta de edital, e qual teria sido o resultado dessa análise. E aí, Renato, conforme o próprio Zardo mencionou, na verdade nós temos aqui como poder público concedente a União. Significa dizer que o Tribunal de Contas do Estado, lamentavelmente, não tem jurisdição a propósito da fiscalização dos termos desse contrato, salvo aquela perspectiva também mencionada pelo Francisco Zardo, desse período aí, desse ínterim entre o final dos atuais contratos de concessão e o início da execução dos novos contratos, tão logo nós tenhamos adjudicados os lotes das rodovias estaduais às novas concessionárias em meados aí de 2022. Então, nesse período, sim, me parece que haverá não só um interesse, mas uma necessidade premente do Tribunal de Contas do Estado, sim, atuar, observar e acompanhar, até porque muito provavelmente vai recair sobre as costas do próprio Estado esta manutenção durante esse período de tempo. E aí entraram 2 perguntas aqui, João Arthur, que eu vou me permitir transferir para você. Volto a insistir, uma temperatura um pouco mais alta ali no chat em alguns momentos, né? O que é normal e já era esperado. Por exemplo, João Arthur, vou fazer 2 perguntas de uma vez só para tentar otimizar nosso tempo, tá? Se você puder tentar respondê-las. O João Pedro Veiga Chanel, ele disse o seguinte, que o certo deveria ser estabelecer praças de pedágio apenas a cada 150 quilômetros nas rodovias. Isso seria mais justo e mais adequado aos interesses dos usuários. Queria que você respondesse a ele. Essa observação me parece que do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, inclusive, é algo impensável, né? Mas vale o esclarecimento. E também, aproveitando o mesmo ensejo, João Arthur, o Roberto Meira, eu acho que ele acabou fazendo alguma ordem de confusão a partir da tua fala. A menção dele, a pergunta é no sentido de que R$ 9,00 de pedágio em cada praça é muito caro, vai ficar mais caro do que o pedágio que nós já pagamos atualmente. E, na verdade, gostaria que você frisasse novamente isso, mas a consideração que você fez, inclusive explicando graficamente ali, é que o valor deve cair para algo em torno de R$ 9,00 a cada 100 quilômetros, e não em cada praça de pedágio, até porque, obviamente, as praças de pedágio não podem ser tão distantes umas das outras, mas acho que vale a pena o teu comentário aí para respondê-los. Não, perfeito, obrigado pelas 2 perguntas. Aí acho que a primeira pergunta, se não me engano, é João, né? O João, meu xará, a primeira pessoa que perguntou, com relação à distância entre as praças, João. Isso é um debate sempre muito importante a ser feito, a localização de praça e a distância entre elas. O pedágio mais justo possível seria aquele que você pagasse por quilômetro rodado. Ou seja, se você andar 10 quilômetros, você paga R$1. Se você andasse 20, você paga R$2. Se anda 30 quilômetros, paga R$3, e assim por diante, né? Se você faz uma viagem de 150 quilômetros, você pagaria, nesse caso, 150, R$15. Né? Você vai subindo proporcionalmente, porque a distância entre as praças, na prática, né, ela é uma equação que você tem que levar em consideração o seguinte: existe fuga porque se você tiver uma praça muito longe uma da outra, muita gente vai andar pela estrada e não vai pagar pedágio. E aqueles poucos que andarem esses 150 quilômetros, eles vão acabar pagando pelos outros que não pagam. Então, a tarifação mais justa possível é a chamada Free Flow, que é uma sigla em inglês que quer dizer fluxo livre. Ou seja, você não teria mais praças físicas de pedágio, você tem portais. Portais, você passa embaixo de um grande portal, ali tem as máquinas que já tem os sensores que pegam o teu tagzinho do carro. Andou 10 quilômetros, paga, como eu falei, R$1 a cada 10 quilômetros. Então, R$1, R$2, R$3 é a maneira mais justa de você cobrar. Então, a distância entre as praças, a tarifa sempre vai ser proporcional à distância entre as praças. Se você tem uma praça aqui de Curitiba até Paranaguá, que hoje custa R$23, ela vai acabar caindo, a gente imagina aí, pela metade esse preço, vai cair para uns R$11, mas ela cuida de 150 quilômetros. Aquela praça, ela cuida de quem vai para Alexandra Matinhos, ela cuida de quem vai para o litoral,
todas aquelas rodovias que estão ali, elas são cuidadas por essa praça. A maneira mais justa de ser era não ter uma praça única ali, cuidando desses 150 quilômetros, mas várias praças que, à medida que você vai passando, você vai pagando. Só que o que é o problema? Se você não tem esse sistema eletrônico do Free Flow, você tem que ter uma praça física, tem que ter gente trabalhando ali, cobrando 24 horas por dia, segurança, o custo fixo fica muito alto. Então, por isso que você tem que fazer uma equação para você dividir essas praças de local. Com relação à segunda pergunta do Roberto, com relação ao valor, né? O valor é sempre a pergunta que todo mundo faz. Não, mas o valor é muito caro, o valor é muito caro de qualquer forma. O que é o valor? Do que depende o valor a ser cobrado? Depende basicamente de 3 coisas. Primeiro, depende do volume de obras que você tiver que fazer. Tá? Se a gente no Paraná não tivesse que fazer obra nenhuma, se fosse fazer só manutenção das rodovias, pode tirar desses R$ 9,00 40%. Pode baixar de R$ 9,00, pode baixar para R$ 6,00. Baixaria tranquilamente R$ 6,00 a cada 100 quilômetros. R$ 6,00 a cada 100 quilômetros. Não é por praça. Se você tiver 2 praças numa distância de 100 quilômetros, Curitiba a Ponta Grossa. Curitiba até Ponta Grossa, tem 100 quilômetros de distância. Tem 2 praças. Se não quisesse fazer obra absolutamente nenhuma, né, entre Curitiba e Ponta Grossa, você tivesse só que manter, você poderia cobrar R$ 6,00 a cada 100 quilômetros ou R$ 3,00 em cada praça. Só que você tem um volume de obras muito grande. Tá? Então, o que manda no valor? O que manda no valor? É, primeiro, a quantidade de obras que você tem que fazer. Segundo ponto, quando que você vai fazer essa obra? Se você faz essa obra no início, o concessionário ele vai ter que buscar dinheiro no banco para financiar essa obra. Então, ele vai ter que pagar os juros. Então, obviamente, os juros do banco vai estar embutido no valor da tarifa. Se ele faz lá no final a obra, a própria tarifa que ele arrecadou já vai pagar. Então, esse modelo de pedágio, ele concentrou as obras todas no início no Paraná. Tá? Para a gente ter, em 7 anos, o resultado prático nas estradas. Então, por isso que você tem essa tarifa de R$ 9,00. E o terceiro ponto, número de pessoas que passam na praça de pedágio, número de veículos que passam na praça de pedágio. Quanto maior o fluxo de veículos, menor a tarifa. Então, vamos pegar o exemplo de novo de Santa Catarina. Você vai de Curitiba para Florianópolis. Cada praça de pedágio, conte quantas guaritas tem ali. Tem 12 guaritas em cada sentido. Então, ali a concessionária ela pode ter um preço menor. Por quê? Porque ela ganha no volume. Então, além de Santa Catarina ser um pedágio só de manutenção, eles ganham no volume de tráfego lá, que é 3 vezes maior que a média do Paraná. Se você passar numa praça de pedágio no interior do Paraná, em qualquer outro, tirando a praça de pedágio aqui, indo para Paranaguá, que é de 9 guaritas, né? Lá eles têm 12. A maioria das praças no interior do Paraná são 2 guaritas físicas e uma online. Então, esses 3 fatores pesam muito na tarifa. Para comparar, vamos dizer, São Paulo, se você comparar reais a cada 100 quilômetros em São Paulo é o melhor estado de rodovias do Brasil, disparadamente. Mas se você pegar a Autoban, que é São Paulo, a Bandeirantes, a Anhanguera, lá, que é São Paulo, a Campinas, eles estão hoje em R$ 23,00 a cada 100 quilômetros lá. A outra, vamos dizer, Triângulo do Sol, R$ 20,00. A Anhanguera, não, desculpe, o sistema Ecovias ali, que cuida do litoral do Paraná, de São Paulo até Santos. São Paulo até Santos, hoje, você está pagando hoje lá em São Paulo R$ 27,00 a cada 100 quilômetros que você anda. Então, é difícil de comparar uma estrada com a outra, né? Mas a gente tem que tentar alguns níveis. Por isso que foi importante essa conquista do Paraná, que a FIEP lutou por isso, que a OAB lutou por isso, que as entidades lutaram por isso, para que a gente tenha uma tarifa pelo menor preço. Ou seja, se o concessionário, no momento da licitação, ele vê que tem gordura nesse preço, ele vai e oferece, joga o preço mais para baixo. Então, por isso que a gente não queria aquele limitador. Aquela reunião que o Zardo falou lá, que houve na FIEP, que a gente defendeu com unhas e dentes, que não houvesse essa limitação de desconto, que deixasse esse desconto livre. Então, por isso, no momento da licitação, essa licitação não vai ser feita no mesmo dia, os 6 lotes. Provavelmente, em um dia, vão ser 2 lotes. Então, vários consórcios vão concorrer primeiro por 2 lotes. Um mês depois, vários consórcios por outro 2 lotes. Isso vai gerar concorrência. Quanto mais concorrência, mais chance de reduzir a tarifa. Então, mas o preço é um ponto
com certeza um ponto nevrálgico aí, que é o ponto mais importante aí da questão de preço, mas depende muito do volume de obras. Então, sempre lembrar disso. Um pedágio de manutenção tira desses R$ 9,00 40%. E lembrar que R$ 9,00 não é por praça, R$ 9,00 a cada 100 km de distância percorrida. Obrigado, João. Tem algumas outras perguntas. Lamentavelmente, a gente não tem tempo de responder tudo, gente. Obviamente, temos limitação aqui de horário na live, mas tem uma pergunta recorrente aqui, Zardo, que eu vou transmitir a você, ver se você tem condições de fazer uma análise e uma resposta. É uma pergunta que se repete, o Roberto, o Jonathan, Bruno, enfim. Basicamente, o que se questiona, resumidamente, é o seguinte: contratos de concessões anteriores em relação às rodovias aqui no Paraná já previam a necessidade de execução de obras por parte dessas concessionárias. Muitas das obras referidas e comprometidas acabaram não sendo efetivamente realizadas. É claro que nós tivemos todo um passivo aí com judicialização, com o governo do Estado, com manobras políticas, eu ouso até dizer, né, Zardo, politiqueiras com fins eleitorais, mandando fechar a praça de pedágio em alguns momentos, mandando liberar catraca. Isso, inevitavelmente, acabou trazendo resultados muito ruins para todos nós. Mas a pergunta que se repete aqui no chat é: quem garante que agora, de fato, essas obras que foram mencionadas, detalhadas, apresentadas aí pelo João Arthur dentro dessa modelagem, nos mais diferentes trechos de rodovias, efetivamente vão acontecer? Se o edital, a minuta de edital, traz essas garantias, Ardo? Uma dos objetivos do Ministério, né, segundo foi anunciado, com esse degrau tarifário, é justamente estimular a efetiva execução das obras. Quer dizer, você só vai poder implementar o degrau depois que você fizer a duplicação. Então, isso, por si, já é um incentivo, né? Você está dizendo ao concessionário: olha, execute as obras que, se você fizer isso, você vai poder cobrar o degrau, ou seja, vai poder cobrar mais. Acho que isso por si já é um incentivo, mas além disso são os incentivos habituais previstos em contrato, né? Então esse aporte que vai ser feito, né, é uma maneira de fazer com que o concessionário se comprometa na frente, né, enfim, investindo dinheiro na concessão, e se ele descumprir o contrato e não realizar as obras que ele está enfim, obrigado a fazer, ele, além de sofrer as sanções contratuais, né, que geralmente são bastante severas, ele corre o risco de uma caducidade e ele perde aquele dinheiro que ele acabou, enfim, antecipando para vencer a licitação. Então, eu acho que esse é um grande estímulo, né, e é por isso que foi exigido não só a liberação dos descontos, mas a exigência desse aporte, para que haja um comprometimento do concessionário com o cumprimento do contrato. Acho que, basicamente, seriam esses os mecanismos, né? Estímulos financeiros, ou seja, se você executar, você vai poder cobrar mais, e estímulos financeiros em outro sentido, quer dizer, se você não executar, você vai sofrer as sanções, que, em última análise, vão representar uma perda financeira, não só daquilo que você aportou, mas também de outros valores. Agora, essa sombra, né, em relação ao passado, que é muito presente, é natural. Eu acho que esse momento, eu volto a dizer isso, é o que vai dar legitimidade para esse contrato futuro, porque se a população aceitar o modelo, ela vai ficar menos exposta a iniciativas, como foi mencionada, politiqueiras, né? Agora, um contrato que, como eu mencionei, já no primeiro ano, reduza a tarifa pela metade e reduza as obras, aí não tem a menor chance de dar certo. Então, eu acho que o objetivo é efetivamente cumprir esse contrato, e a população vai ter também esse trabalho de examinar o PER, Programa de Exploração da Rodovia, para saber quando que as obras estão programadas e cobrar, fazer um estardalhaço. Olha, a obra tem que ser feita, né? E isso tem que ser par e passo ali, né? Eu acho que isso talvez seja o maior mecanismo de garantia, a cobrança da população, e para isso tem que estudar o PER. Isso aí, controle social também é uma chave importante, né? Se soma aí a todas as instituições formais de controle que nós temos na estrutura do Estado, Ministério Público de Contas, Tribunais de Contas, controladorias, enfim, o controle social sempre tem um papel fundamental e vem ganhando cada vez mais espaço nas mais diferentes áreas. Não é só na área de prestação de serviço terceirizado de saúde, não é só na compra de medicamentos, para saber se lá no posto de saúde do teu município o atendimento está sendo feito da maneira correta e adequada,
mas também, principalmente, nesses contratos de concessão que movimentam muitos recursos, um verdadeiro caminhão de dinheiro. Eu gostaria, em nome aqui, pessoal da Escola de Gestão, do próprio Tribunal de Contas aqui, agradecer demais a participação do João Arthur, a participação do Francisco Zardo, agradecer, inclusive, ao Edilson Liberal por ter me convidado para cá estar com vocês, ladeado por vocês dois. Lamentavelmente, gente, não temos tempo, infelizmente, de responder a todas as outras perguntas, angústias, dúvidas, reclamações que entraram lá no chat do YouTube, mas eu acho que a live cumpriu o seu objetivo, o objetivo principal de informar. Obviamente ninguém aqui tomou partido para fazer defesa radical ou ataque radical a determinado modelo de contrato. A ideia realmente é relacionada à atividade fim da Escola de Gestão, que é informar, que é capacitar, que é levar informação aos mais diferentes rincões do nosso estado, especialmente num momento como esse, em que a tecnologia, através do Teams, através do canal do YouTube, nos possibilita. Fica aqui um forte abraço também a todo o pessoal da Escola de Gestão que está por trás das câmeras, que sempre torna possível a realização desse evento, particularmente a Rafa, o Anderson, enfim, todo mundo que contribui aí. Está na tua mão agora, Rubens, para fazer o fechamento final. Da minha parte, o agradecimento aqui pela participação e pelo convite de estar com vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Flávio. E assim como o Dr. Flávio acabou de realizar, eu gostaria de passar a palavra novamente aos nossos palestrantes para que possam fazer as suas saudações finais. Por favor, João, fique à vontade. Flávio, obrigado aí pelo teu desempenho, toda a moderação, o Rubens também, mediação, a equipe aí por trás dos bastidores, a Rafa também, né, o Anderson que estão por aí, e o Zardo aqui que dividiu aí comigo a apresentação. Só lembrando que, pela informação que o Ministério de Infraestrutura e NTT nos passaram, agora no mês de setembro, eles devem estar fazendo o envio disso, de todo o material ao TCU, e antes disso eles vão tornar público todas as respostas aos questionamentos feitos em audiência pública. Então, agora no mês de setembro, Zardo, então não recebemos nada até agora, mas no mês de setembro, efetivamente, a gente deve ver, porque você participou comigo de todas as discussões, aquelas lives aí que nós fizemos aí de 2 dias, depois mais 5 dias, pedindo mudança de passarela, inclusão de novo viaduto, mudança de calendário. Então, a gente vai agora, no mês de setembro, provavelmente receber todo o material. Mas a mensagem final que eu digo é isso: a FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, estará sempre atenta para que a gente tenha uma participação efetiva no controle de todas as questões, para que a gente tenha efetivamente a nossa segurança no ir e vir das pessoas, a segurança no ir e vir das cargas. Então, esse debate não termina agora, ele está apenas começando agora. Nós temos que acompanhar esse modelo, incentivar o maior número possível de consórcios nacionais e internacionais participarem da licitação para ver uma concorrência muito grande, e após a escolha do vencedor, né, no processo licitatório, na Bolsa de Valores, lá na B3, em São Paulo, acompanhar a execução desse contrato ao longo dos 30 anos. E contem com a FIEP, a gente vai estar aqui atento a isso, e importantíssimo o papel de todos os procuradores, toda a equipe aí do Tribunal de Contas, e principalmente de vocês que estão nos assistindo. Tá? Esse olhar crítico, olhar, ver, denunciar o que tiver de errado, né, elogiar o que tiver de certo, mas criticar o que tiver errado, sugerir alterações, enfim. É só com a participação da população que a gente vai conseguir ter sucesso em todas as questões aí envolvendo aí dinheiro público, dinheiro dos usuários, né, especialmente nesse caso dos pedágios. Então, mais uma vez, obrigado a toda a organização, agradeço o convite e obrigado a todos que nos acompanharam nesse período dessa tarde. Muito obrigado, João. Francisco, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Rubens. Eu também queria agradecer, me colocar sempre à disposição da Escola de Contas. Foi uma satisfação estar aqui ao lado do professor Flávio Berti, do João, e, enfim, ao lado de todo o time da escola. Dizer que, de alguma maneira, esse debate me deixa otimista, porque há 10, 15 anos atrás a gente discutia se era bom privatizar, se não era, né? Uma discussão mais teórica, discutia se precisava ter via alternativa, se o pedágio era inconstitucional, e hoje a gente está discutindo modelo, sistema de seleção, esses detalhes, como falou o João, aonde que vai duplicar, aonde que vai ter passarela, quer dizer, a gente está crescendo, né, e se aprimorando em termos de debate. E eu acho que isso só vai dar certo. A gente está aqui realmente, como foi dito, para informar, para trazer aquilo que a gente ouviu e reportar a vocês. Mas a concretização desses objetivos só vão se dar com
com a efetiva participação social. Então, continuem participando, cobrando, se interessando por esse tema, porque eu acho que isso é o que vai fazer as lideranças aí se movimentarem e atenderem os anseios de cada região. Então, é isso, pessoal. Sigo à disposição da Escola de Gestão Pública. Um abraço. Em nome da Escola de Gestão Pública, em nome do nosso diretor Edilson Liberal, gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos palestrantes, Francisco Zardo, João Arthur Mor e a mediação do Dr. Flávio Berti. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à nossa audiência que nos acompanha desde as 14 horas aqui no YouTube. Avisar a todos vocês que na descrição do vídeo desta live nós temos um formulário para avaliação desta live. Por favor, acessem lá este formulário e colaborem conosco. Muito obrigado a todos vocês e uma boa semana.